Olá, amigo de Deus Espírita, juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos pelo Espírito Meimei. Hoje faremos o estudo do capítulo 38, Melancolia na Alma. Esperai pacientemente o anjo da libertação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Um estado de tristeza interior invade frequentemente a alma, ainda em luta no corpo, para o seu crescimento espiritual. É a melancolia, convidando o espírito a desligar-se de tudo e alçar-se às regiões desconhecidas em busca de paz e de tranquilidade. A melancolia, então, como ela explicou, ela é definida de algumas formas, né? Mas é preciso entender que está na base a tristeza. Existe um estado de tristeza interior. É preciso fazer uma análise do que é a tristeza, rapidamente. A tristeza é uma emoção. A gente costuma dizer que a emoção negativa, a emoção positiva, ficou na moda isso, né? Dizer que uma emoção é positiva e outra é negativa. Acontece que emoção é emoção. É uma emoção básica, todos nós temos. E é preciso considerar que não existe, então, uma emoção positiva nem negativa. Emoção é emoção, ela tem uma finalidade. A tristeza, ela tem um propósito. Caso contrário, porque Deus teria dado o trabalho de nos fazer seres que experimentam emoções. Se ele é todo bondade e amor, porque ele criaria algo ruim? A gente já sabe que o mal não existe. Então, Deus não criou o mal. Então, também não criou coisas negativas. Nós assim denominamos porque temos um efeito. A tristeza em demasia pode ter efeitos negativos aí no sentido de não é que é ruim, é que nos afasta. Pensa no que atrai, né, como positivo e o que afasta como algo que é negativo. Então, nos afasta de uma sensação de bem-estar. A alegria nos gera, fisiologicamente, o nosso corpo emite, né, sinais e hormônios que geram sensações de bem-estar. A tristeza nos coloca em um momento de introspecção, a gente voltar para dentro de si, fazer reflexões. É um momento de se aquietar. Então a tristeza é necessária, é importante. Por vezes nós precisamos passar por momentos de tristeza para fazer essa parada no corre-corre do dia a dia, nas distrações múltiplas que nós temos, para que a gente evite de entrar em contato com esses sentimentos que tendem a nos afastar de uma sensação de bem-estar. Nós queremos ser felizes o tempo todo. Então, a tristeza é aquele momento, uma chamada para a nossa reflexão. Uma pessoa querida que partiu, foi para o plano espiritual, desencarnou. Uma pausa para refletir, para trazer as lembranças, como era a vida com aquela pessoa, o que eu aprendi com ela, as alegrias e as tristezas compartilhadas, as aflições e as conquistas. O que aconteceu com ela? O que eu posso fazer na minha vida
para que eu possa honrar a sua presença, eu possa também cuidar de mim. Se a pessoa teve um problema de saúde, eu posso então passar a ver que eu preciso cuidar da minha também. Existe uma mensagem que a emoção nos comunica. Todas as emoções querem dizer algo para nós. Agora, é uma emoção que é natural, é espontânea. A tristeza, os animais também sentem. Nós compartilhamos determinadas emoções básicas com esses animais, né? Porque se a gente for analisar pela evolução espiritual, nós também trazemos os instintos de quando o princípio espiritual habitava os outros reinos. Então, esse estado interior, ele nos chama para olhar para dentro, para o nosso crescimento espiritual. A melancolia, para se desligar de tudo que está ao nosso redor e buscar a paz. Então, a tristeza deve nos convocar a refletir o que está acontecendo. O que me leva a sentir essa emoção? O que ela está querendo me dizer? Quando eu sei, tenho ali a mensagem, né, consigo decodificar essa emoção, eu começo a voltar, né, o caminho que me afastou, eu começo agora a voltar, a me aproximar, mas diferente. Eu me torno alguém diferente. A tristeza, se ela me tocou, se ela passou aquela mensagem, ela automaticamente, porque no autoconhecimento, eu me conhecendo, automaticamente eu me transformo. Eu não preciso fazer esforço algum para me transformar. Não existe isso de ficar treinando atitudes, comportamentos. No autoconhecimento, existe o ato da consciência. Se eu tomo consciência, aquilo gera um despertar em mim e gera um movimento natural, espontâneo. Então, eu vou entrando no movimento de me reaproximar do bem-estar. Mais do que isso, eu entro em movimento de me aproximar de Deus. Essa disposição deve ser evitada pelo homem consciente das suas responsabilidades para com Deus, com a pátria e com a família. Ela demonstra o desejo de afrouxamento dos liames do espírito com a matéria e é a forma sutil de suicídio considerado inteligente. A melancolia, como a Meimei está colocando, já é um estado mais, assim, a gente pode dizer, alterado da tristeza. Eu falei da emoção tristeza, uma emoção básica, natural, importante. Quando a gente sente a tristeza, mas alimenta essa tristeza, deixa ela tomar conta de nós, aí a gente está se afastando cada vez mais desse bem-estar, a gente está se afastando da oportunidade de se conhecer, de entrar em contato com Deus que é em nós, de tomada de consciência. Então o movimento é outro. A gente alimenta e afunda ainda mais nesse sentimento que vai se transformando agora em melancolia e eu começo a não faço mais as perguntas que me levam, né, para o autoconhecimento, as reflexões a respeito de mim e o que aquela emoção quer dizer. Eu começo a me deixar levar por esse sentimento e vai aprofundando ainda mais e eu sou tomada, invadida por essa tristeza que vira melancolia, que chama para o suicídio. Então, começa a afrouxar tudo, né? Eu começo a perder o meu contato com a minha essência, comigo mesma. A vida deixa de ter sentido.
Quem deprime, né? Depressão, já falei, aquele buraco. Então, quem cai nesse buraco, quem deprime, quem vive esse sentimento de melancolia, ele não tá mais ali pensando. Ele se deixa tomar por esses sentimentos, né? E vai, né, se afastando de Deus. Não, meus amigos, o espírito que se alimenta do pão espiritual do Evangelho de Jesus tem, mais do que os outros, o dever de orar e de vigiar, a fim de a melancolia não o afastar dos projetos sublimes para o próximo. Nós, nessa hora, entramos em contato com a tristeza, façamos essa reflexão, mas, né, é preciso regressar ao nosso estado, né, de bem-estar, porque entrar em contato com Deus em nós é um estado de alegria, de festa, né? Se nós, que já temos esse conhecimento, diante de momentos em que a gente percebe que está dando muito, né, alimento. O que é alimentar a tristeza? É se colocar como vítima. Pobre coitadinho de mim. As pessoas têm que ter piedade, né? Então, ter esse sentimento de autopiedade. Eu sou assim, ou então eu não presto, a autoestima cai, então eu não sou nada, porque não se aceita como é na verdade. Não fez esse trabalho de autoconhecimento, de poder se ver como alguém que tem defeitos e tem qualidades, mas que aquilo é que nos coloca em movimento na vida. Mas quando eu olho para mim como vítima dessa vida e não em movimento com ela, criando com ela, sendo protagonista, mas como se eu me coloco como vítima, como coitadinho, essa postura que eu começo a adotar para mim, eu começo a me afundar ainda mais. Eu alimento essa tristeza que vira melancolia, que vira depressão. Então é preciso estar atento, orar e vigiar. Vigiar é fazer essa reflexão. Vigiar é prestar atenção no que está acontecendo comigo. Ora, eu estou agindo como se fosse vítima, mas eu não sou vítima. O que foi que eu fiz para que isso acontecesse? E o que eu posso fazer agora para poder reparar determinados erros, superar essas aflições? Orar, porque a fé nos dá a força necessária para continuar nesse processo, para poder olhar para si mesmo com afeto, com esperança, diante, como a gente já viu no capítulo anterior, esperança, sabendo né, que há um futuro. A vida, ela prossegue. Nós temos oportunidades múltiplas. Então, é preciso entender que o momento agora, daquela aflição, daquela perda, ela é passageira. E que se eu preciso de ajuda, a humildade necessária para que eu peça ajuda. Se eu não estou conseguindo pedir ajuda, está dizendo de um orgulho que eu tenho. Então, isso tudo nos chama a reflexão, a interiorizar, a refletir. Então, é preciso vigiar. Falar em vigiar é trazer essas reflexões. E ora para ter a força da fé. Deus, na sua misericórdia, oferece-nos condições de compreender a nossa missão na Terra. Nós podemos dizer que todos nós temos uma missão, nós temos uma tarefa a cumprir aqui na Terra. Já dissemos muitas vezes que Terra não é lugar de diversão, não é parque de diversões, não viemos a passeio, não viemos aqui para curtir, se divertir. Nós viemos aqui para um trabalho de autoconhecimento e
que está no processo de transformação moral que nos leva ao progresso espiritual e intelectual. Então, estamos aqui para isso. E isso significa estar em relação, estar cuidando um dos outros. Deus, na sua misericórdia, Ele nos oferece as condições de compreender essa missão. É preciso pensar, qual é a minha missão? A missão nossa não é, eu tenho que cuidar daquelas pessoas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde, a minha missão é fazer determinadas obras, né, fazer caridade. Isso não é a nossa missão. A nossa missão, estamos aqui para o autoconhecimento que nos leva à transformação moral. Nossa transformação moral nos leva ao progresso espiritual e intelectual. Repito. O que nós vamos fazer para gerar esse processo em nós é escolha nossa. Eu posso entender que cuidando da minha família, eu desencadeio esse processo e eu vou me transformar moralmente, me tornando alguém, né, mais paciente, mais resignado, com maior compaixão, com empatia. Isso é uma escolha. Eu posso... nós temos grandes missionários, que a gente fala, que são aquelas pessoas cujo planejamento espiritual, né, a programação espiritual, é para que ela realmente faça grandes obras, afete toda a humanidade, como Chico Xavier. Chico Xavier, ele veio com uma programação, mas essa mesma programação ela foi alterada de acordo com as atitudes dele, né, o trabalho dele e o desejo dele, inclusive, de continuar servindo aqui entre nós. Nós temos essas pessoas que se destacam, elas têm ali os seus mentores que até revelam quais são os trabalhos, como o Divaldo, como o Chico. Eles tiveram ali uma informação para poder construir, edificar ali a proposta a qual eles vieram. Mas a maioria de nós, que ainda não está num patamar para poder compreender determinadas coisas, ainda tem muito a espiar pelo caminho, é preciso entender que também temos as nossas missões. Ser pai e mãe é já uma grande missão na vida, né? Cuidar da família é uma grande missão na vida. Agora, se a gente se conectar com Deus que há em nós, isso tudo aparecerá de uma forma muito tranquila para nós. Ninguém pode duvidar dos deveres da família terrena e da família maior, que é a humanidade. Então, saiba que tem pessoas que vêm para cuidar da família da humanidade, né? Pessoas até que não se casaram, não formaram ali o seu núcleo familiar, porque já estão numa condição espiritual de cuidar da família humana, né? da humanidade. Espíritas, convicção dos ensinos evangélicos é o pedido de Jesus. Presta bem atenção nessa frase. Vamos refletir juntos. Convicção dos ensinos evangélicos. Jesus tem pedido há mais de 2000 anos para que a gente compreenda os seus ensinamentos e tenha essa convicção. Não ponha em dúvida o que ele falou. Ele sabe o que ele falou. Ele é o maior sábio que esteve entre nós. Então, ele nos trouxe ensinamentos transformadores, revolucionários. Por isso que ele foi para a cruz. Porque o que ele trouxe mudaria toda a sociedade daquela época. E quem estava ali não compreendeu essa mensagem.
quem tinha o poder que o levou para a crucificação, o considerou um criminoso diante das leis que existiam na época. Quando Jesus ele mesmo falou que não veio destruir a lei, mas ele veio dar o sentido necessário, porque éramos todos hipócritas, usando da lei apenas para o exterior, para a exterioridade, para as aparências, para as máscaras, para os personas, e nós fazemos isso até hoje. Agimos com as máscaras, de sermos bonzinhos, de sermos humildes, de sermos caridosos, mas é túmulos caiados. Olha o ensinamento de Jesus. É preciso entender que essas palavras não é para o outro, é para nós. Nós somos hipócritas com túmulos caiados, aparência bonitinha, por dentro tá podre. A gente não quer olhar para a nossa sombra interior, onde a gente reprime tudo aquilo que a gente não gosta. Então, eu te faço um comentário, digo, você está sendo muito agressivo, você é uma pessoa muito agressiva, muito rude. E a pessoa, ao invés dela parar e ficar assim, será? O que foi que eu fiz que essa pessoa achou que eu fui rude, que fui grosseira, fui agressiva? Será que eu sou mesmo? Será que eu tenho isso em mim? Essa reflexão da filosofia de vida que é o autoconhecimento. Se eu olho para a pessoa e falar, rude é você, eu só agi em defesa, porque olha só o que você fez. Pronto, eu já estou me defendendo. Continuo usando máscara de bonzinho e por dentro aquela agressividade me deixando imunda. Isso é um chamado. É preciso ter convicção do ensinamento de Jesus. É preciso ter a certeza de que nós ainda somos hipócritas com túmulos caiados. E que a gente só... se eu ajo com agressividade, esse é o fruto que eu estou mostrando. Então, eu serei conhecida pelos meus frutos, não pelo aquilo que eu aparento, aquilo que eu falo. Eu estou enganando todo mundo com as minhas aparências, mas o fruto, se esse fruto ele está podre, se esse fruto, né, ele não serve para comer, para se alimentar. Quais são os frutos que eu produzo? Então, se eu abro a minha boca e dali eu agrido o meu irmão, ofendo, são os frutos que eu estou produzindo. Então, eu tenho que olhar que árvore realmente eu sou. E não achar que eu sou uma linda macieira, que produz figos maçãs maravilhosas. Essa noite eu tive um sonho com uma macieira. E aí eu lembrei do figo da história de Jesus. Mas enfim, que fruto nós produzimos? Que árvore nós somos? Somos o sal da terra. Jesus era maravilhoso, não é? Nós somos o sal da terra. Teremos de bem temperar os corações para não ficarem insípidos da sabedoria e de exemplos. Nós somos o sal da terra, não podemos colocar muito sal, e o sal, Jesus falou, se ele perde o sabor para ser jogado fora e pisado. Então, somos o sal. O que estamos fazendo enquanto sal da terra? Nós estamos temperando os corações para que eles fiquem repletos de sabedoria a partir dos nossos exemplos também. Afastem a melancolia da alma. Afasta, Jesus está conosco. No Evangelho vivido, em cada momento, encontraremos o remédio certo. Então, se ainda temos dentro de nós um mundo reprimido ali, porque a gente não aceita que é agressivo, não aceita
que é egoísta, não aceita, que é orgulhoso, e a gente reprime isso tudo e faz cara de bonzinho, não tem problema. Nós vamos passar por situações de alerta, e essas situações de alerta para despertarem a nossa consciência, mas vamos encontrar o remédio certo, pois estamos escrevendo o 5º evangelho. Então, segundo a espiritualidade, se seguirmos as pegadas de Jesus, estaremos com o nosso exemplo escrevendo o 5º evangelho. Isso é que ela coloca numa nota de rodapé, tá? Que não poderá ficar inacabado. Então, nós estamos, se seguirmos as pegadas de Jesus, se compreendermos as mensagens do Evangelho, as lições que Jesus deixou através do seu exemplo, era um exemplo vivo. Jesus veio para cá para mostrar o que ele falava, ele fazia. Então, era fácil. Os discípulos tinham muita dificuldade de compreender, como até nós temos dificuldade até hoje de compreender, mas é preciso ver, eles viam. Por que o Espiritismo começou com as mesas girantes, com aqueles fenômenos todos? Porque precisava chamar a atenção. Jesus também, ele curava, ele chamou a atenção de todos. Por que as pessoas iam até Jesus? Elas iam até Jesus porque ele era o homem que curava. Fazia andar os paralíticos, curava os cegos, limpava os leprosos. Ele curava. Ele dava nova oportunidade para aquelas pessoas que estavam já doentes, sem poder trabalhar ou à beira da morte. Aquelas pessoas buscavam Jesus pelas suas mensagens, então, pelo fenômeno. Então, nos atrai a atenção todo esse fenômeno, mas por trás de todo esse fenômeno estava ali a sabedoria do Cristo. E ele nos falava e nos ensinava, e ele mostrava. Ele mostrava com a questão das mulheres próximas, ele respeitava as mulheres, ele respeitava as crianças, ele cuidava dos doentes, dos pobres, dos criminosos, das prostitutas, das adúlteras. Todos eram vistos como irmãos. E ele dizia que Deus amava todos e que havia lugar para todos. Ninguém ia ser discriminado. Então, essa é a mensagem do Cristo para todos nós. Afastemos a melancolia, vamos colocar Deus que está em nós para vibrar, para movimentar a nossa vida. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.